Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E no programa de hoje, uma das maiores mentes que já passaram por este pálido ponto azul. Exatamente, hoje vamos falar sobre O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Bom, acho que para explicar para quem está assistindo a gente a importância do Carl Sagan, ele é um dos nossos patronos intelectuais, né, assim, de todos nós. Para muitas outras pessoas também, porque ele é o cara que fez a ponte que é tão necessária entre o conhecimento e a disseminação dele, a importância de ensinar as pessoas. Que é por isso que, embora o Carl Sagan seja lembrado como um educador da ciência, como um grande cientista também, eu sempre faço questão de lembrá-lo também como um filósofo da ciência. Talvez não com as mesmas preocupações como, por exemplo, um Thomas Kuhn ou um Karl Popper, mas ele era um filósofo da ciência porque ele pensava em ensinar ciência, e isso significa pensar a ciência não somente como um conjunto de objetos a serem estudados, mas em como transmitir às pessoas, não apenas como eles devem ser estudados, mas também por que eles devem ser estudados, a importância disso. Não, ele passava o conhecimento para o público leigo, por assim dizer, mostrando que todos fazemos parte, né? Então, no próprio Pálido Ponto Azul, quando ele faz aquele texto brilhante daquela foto onde tem a Terra lá, só naquele fio de luz, e ele dá aquela declaração, ali ele está falando sobre a humanidade e usando ciência. Então, falando da importância de todos entenderem isso, pois todos fazem parte do mesmo mundo, do mesmo planeta, e se você não pensar em como ele funciona, como a natureza funciona, você tende à destruição. Não é à toa que ele falou isso no auge da Guerra Fria, né? Exato. Que, aliás, para não deixar isso escapar também, o Sagan estava preocupado com a sobrevivência da humanidade em uma escala cósmica, enquanto a gente estava imerso nesse conflito tão mesquinho de ideologias políticas, e ele era o tipo de pessoa que pensava além dessa lógica binária, né? E é por isso que ele inspira a gente tanto assim. Exato. Tanto é que nesse momento ele até, em um dos trechos que ele fala, nessa foto da Terra minúscula assim, né, o Pálido Ponto Azul, ele até fala assim, né, e a gente vê essas pessoas digladiando para serem reis temporários do fragmento de um ponto. Então, você olhando num universo micro, né, tipo aqui dentro, nossa, uma guerra, Terceira Guerra Mundial, não sei o que e tal, mas quando você olha nessa escala cósmica, você vê, cara, que ridículo isso, né? Não faz sentido. Quando você tem essa outra perspectiva, você realmente vê como algumas coisas são... E ele não deixa, você falou da fala conhecida do Pálido Ponto Azul, ele não deixa escapar essa ironia da percepção das pessoas, das coisas que são mais fáceis de serem assimiladas, mais fáceis de entender, o que toda forma de ideologia é, porque inevitavelmente uma ideologia é um abandono deliberado da razão para você interpretar a realidade através de um filtro que te é mais confortável e conveniente. O Sagan não deixava isso acontecer para as pessoas. Exato. Quando ele fala do pálido, desse momento específico que você menciona, eu me lembro que imediatamente antes ele deixa assim um tom amargo de ironia, em que ele diz assim: para que em toda a sua glória e triunfo todos esses generais, imperadores e conquistadores possam se tornar mestres momentâneos do fragmento de um ponto. Então ele deixa ali em toda a sua glória e triunfo, sabe, aquela pompa que na verdade é inútil, porque em uma escala cósmica nada disso faz sentido, né? Um resgate daquela ética spinoziana, mas em um sentido que é de uma forma que é relacionável com a gente, né? Que a gente consegue entender, e acho que esse é o brilhantismo do Sagan. Pegar conceitos que são tão densos, tão complexos e tão importantes e fazer com que a gente consiga se relacionar afetivamente, Exato. Individualmente com eles. Ele consegue gerar aquele deslumbre no público pela ciência, coisa que a academia não era acostumada a fazer. Hoje em dia, felizmente, isso está mudando, você vê aí vários divulgadores científicos, Brian Greene não, mas você tem vários divulgadores assim, bem legais, assim, que, querendo ou não, são aí, estão no legado do Carl Sagan, né? O que é legal, né? E agora, entrando um pouco mais específico no Mundo Assombrado pelos Demônios, por que nós escolhemos esse livro para falar?
Porque ele, por exemplo, quando você pega o Pálido Ponto Azul, ele está falando sim de astrofísica, tudo mais, quando você pega Cosmos, mas quando você pega O Mundo Assombrado pelos Demônios, Variedades da Experiência Científica, que é esse daqui, que é uma transcrição de palestras que ele deu lá em Glasgow, na Escócia, Bilhões e Bilhões, ele está falando principalmente sobre essas questões da pseudociência. O que seria a questão da pseudociência? Como o Rafa bem falou, quando algumas pessoas colocam um filtro, enxergam a realidade da maneira que é mais conveniente para elas, né? E isso é uma coisa muito ruim. Uma coisa muito ruim, tanto no sentido individual como no sentido coletivo. Na época que o Carl Sagan escreveu O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele falou sobre várias coisas. Falou sobre a face de Marte, né, que na época estava em voga. Falou sobre conspiração do governo com Área 51, alienígenas e tal. Falou também sobre a questão de curandeiros, cristais de cura, que na época nos Estados Unidos estava bombando e tal. É a coisa da nova era, né, que ele pega. Isso, a coisa da nova era. Então, ele pega todas essas coisas que ficam rondando e ele dá o parecer não só científico, mas social, falando, não, gente, a gente tem que pensar e nós temos que ser céticos quanto a isso. E o que é a questão de ser cético? Não é a questão do negar, é a questão do investigar, pensar através da lógica. Ele está aqui, ele está falando, gente, cristal de cura, quantas pessoas, quando tem alguma doença, vão no hospital e se curam, e quantas pessoas se curam com cristais da cura? Você realmente vai acreditar nisso e jogar seu familiar que está doente para isso, ou não vai tentar algo que foi comprovado que tem testes e tudo mais? Imagina só, agora quando nós estamos gravando hoje, dia 29? Uhum. Dia 29 de fevereiro, o programa vai ao ar bem depois, tal. No momento estamos passando por um surto de coronavírus, acabou de chegar no Brasil, e está sendo um expoente de várias fake news, pessoas aí com curas milagrosas, não sei o quê. Isso é um perigo demais. Não é à toa que a gente tem hoje movimentos anti-vacina, terraplanistas, não sei o que lá. Sabe, cara, você está comentando isso? Eu tive contato com o Mundo Assombrado no começo dos anos 2000, então já vão aí 20 anos. Para mim, na época, foi uma leitura deliciosa, esclarecedora, mas de muitas formas, para mim, ela parecia um pouco datada. Porque 20 anos atrás a gente estava naquela ascendente. Em termos históricos, tá, gente? Vocês têm que imaginar que tudo isso acontece num espaço muito curto de tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma década, de uma perspectiva histórica, é pouco tempo. Então, assim, a gente, 10 anos depois do fim da Guerra Fria, a gente estava vendo uma ascensão da perspectiva democrática, a consciência de que a gente era capaz de, enfim, ter uma perspectiva de futuro que era um pouco menos lúgubre do que existia no final da Guerra Fria e ainda da ameaça atômica, da completa falência dos sistemas capitalista e comunista nas suas formas mais austeras, precárias e devastadoras. Então, assim, a gente, no começo dos anos 2000, a gente estava vendo um novo mundo, tendo novas perspectivas de futuro, inclusive com a disseminação da internet e o fácil acesso ao conhecimento científico e filosófico. Puxa, qualquer um pode ter nas suas mãos o conhecimento científico, o conhecimento filosófico agora. Então, quando ele falava dessa coisa das pseudociências, quando eu li, né, sobre a crítica às pseudociências do Sagan no começo dos anos 2000, aquilo me parecia um tanto datado. Eu pensava, cara, nós acabamos de entrar no século XXI, ninguém mais vai acreditar nesse tipo de coisa, cura por cristais, sabe, alienígenas, daquelas fotos de ufologia. A perspectiva da época não necessitaria de um livro como esse, por exemplo. Exato, fala, puxa, isso aqui é tão interessante quanto uma obra escrita por um filósofo, sabe, centenas de anos atrás. Continua relevante pelo conhecimento em si, mas não diz nada ao meu tempo. E agora, em 2020, antivacina, terraplanistas, coach quântico, inclusive fake news que agora podem efetivamente afetar a saúde e até mesmo tirar vidas, como as desinformações que existem sobre a questão dessa doença que acabou de surgir. E isso me fez refletir, fala, puxa, a evolução humana nunca é uma constante. Ela é um gráfico que desenha picos ascendentes e descendentes, e infelizmente nesse momento nós estamos vivendo um pico descendente, e é nesse pico descendente que a gente precisa disso,
Eu concordo plenamente com isso tudo que você está falando, principalmente essa questão do pico descendente, porque quando você pega a época em que a obra O Mundo Assombrado pelos Demônios foi escrita pelo Carl Sagan, era uma época em que esse tipo de informação falsa passava normalmente de pessoa para pessoa, era o boca a boca, então ficava restrito a um determinado contexto social, ele não conseguia se espalhar com tanta facilidade, né? Então, ainda assim, a gente tinha o crivo da academia. Então, você bem falou, no início da internet, o material que tinha lá era material já averiguado, atestado e tal. Agora, 20 anos depois, qualquer um pode colocar coisas lá. E o que acontece? Vão ter gente que vão colocar coisas sérias, coisas com respaldo, vão ter gente que vão querer só fazer zoeira e vão ter gente que acreditam que o que eles estão falando é verdade e causa males para a sociedade. Então, por exemplo, essa questão da onda antivacina, tem gente que acha que, porque vacina aí na verdade é uma manobra do governo e ali tem produto para deixar todo mundo meio suscetível ao que eles estão falando. Meu, que besteira! O conspiracionismo elevado à enésima potência. Né? Exato, isso é muito perigoso, assim, E quando a gente está falando a esse nível, principalmente questão de saúde, porque assim, pega um coach quântico, se tem uma pessoa que está triste e ela vai querer remodelar o seu DNA, porque ela consegue fazer isso com o pensamento, ok, assim, ela vai fazer, se ela ficar bem, ok, pode ser um efeito placebo, tal, tudo bem, assim, ela está com ela mesma e ok. O problema é quando você entra nessa parte, por exemplo, de saúde pública, de vacinas, quando você sabe que a vacina não está só protegendo a pessoa que é vacinada, mas sim o entorno dela, ou seja, essa escolha da pessoa vai afetar o entorno, não é uma coisa que ela causa só ela mesma. Aí já passa a ser realmente algo que causa um mal à sociedade. Então, eu imagino assim, esse livro, ele não é um livro tão grosso, como vocês podem ver, ele tem aqui o quê? Pouco mais de 400 páginas. Tem inclusive uma edição pocket da Martin Claret que vocês podem achar com facilidade. Agora, qual que é a questão? Imagina se ele estivesse vivo até hoje e fosse escrever esse livro hoje. O calhamaço que não seria isso. Porque só para vocês entenderem, para a gente falar um pouquinho mais do conteúdo do livro em si, aqui ele fala sobre essas várias coisas que nós falamos. Então, cura por cristais, conspirações alienígenas, tal, tudo mais. E ele dá o parecer científico sobre isso. É como se ele tivesse passado assistindo uma semana de History Channel, escrito o livro, fala, olha gente, vamos conversar. E é legal porque assim, aqui ele coloca casos muito mundanos, então ele coloca aqui, eu peguei um táxi, o taxista estava falando várias coisas, eu falei para ele, não é bem assim, é assim, assado, tal. Então ele pega casos muito mundanos, no Variedades da Experiência Científica, ele também faz a mesma coisa, no Bilhões e Bilhões também. Então, assim, hoje em dia, nossa, teria vários capítulos falando sobre muitas outras coisas. Esse negócio do coaching quântico, tal, essa questão do antivacina, tal. Então, assim, como você falou, é um livro que realmente, na alvorada do novo século, parecia que não tinha mais cabimento, parecia que o mundo aprendeu, né? Mas, aí... a gente... Infelizmente, a realidade da humanidade é que você pode desaprender coisas que você aprendeu. Só que, de tudo isso que você falou, assim, vocês podem perceber que o Sagan, ele de fato deixou uma obra bastante vasta para a gente poder estudar. Mas se você tiver que perder 5 minutos do seu tempo para ler pelo menos uma coisa na vida do Sagan, por que nós escolhemos O Mundo Assombrado pelos Demônios? Tanto pelo livro em si, mas porque aqui dentro existe um capítulo que é tão essencial que nos meus quase 15 anos como professor era a única coisa que eu fazia de questão de repetir, sim, um trocadilho deliberadamente irônico e sarcástico, de forma religiosa. Todos os primeiros anos em que os meus alunos tinham acesso às primeiras aulas de filosofia, que eu não me lembro agora se é o capítulo 7 ou 9. Eu vejo agora, vai falar. Que é a arte refinada de detectar besteiras. Ele dedica um capítulo inteiro do seu livro a compilar um conjunto grande e acho que quase que completo, de forma bastante abrangente, de uma categoria que na lógica, a lógica aqui dentro da filosofia técnica prática, que nós chamamos de falácias semânticas informais. O que são falácias semânticas informais? São aqueles recursos de diálogo, são aqueles recursos de fala que as pessoas
utilizam todos os dias, em todas as conversas. Você faz isso na sua dinâmica de relacionamento com praticamente todas as pessoas, mas isso tem um peso completamente diferente quando você está ensinando, quando você está disseminando informações científicas e filosóficas. O que ele faz aqui, então, é um compilado rápido para te mostrar como perceber se uma pessoa está te engambelando, se ela está te dando migué no momento em que ela está te passando informação científica. Com isso, gente, em mente, pega isso aqui, eu sei que isso não é legal, mas foda-se, xeroca, cola isso na sua geladeira, deixa lá o conjunto de falácias semânticas informais, o seu detector de besteira, para quando você receber uma informação no seu WhatsApp, que infelizmente isso aqui virou uma praga, né? Era para ser uma ferramenta útil, mas virou uma praga. Nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, recebeu a informação, lê, bate o olho no detector de besteira, vê se o que está sendo dito se encaixa em uma das coisas que o Carl Sagan está te dizendo é besteira. E aí você passa a informação para frente, olha, é besteira, porque segundo o Carl Sagan, e eu acho muito difícil, embora, assim, é característico dos ideólogos e das pessoas adeptas da pseudociência negar, né, a autoridade de um cientista, porque é assim que isso persiste, né? Essas pessoas não têm condições intelectuais de confrontar a informação trazida por um cara como Sagan, então ela é simplesmente negada. E inclusive se alguém virar para você e disser, bom, o que esse cara está dizendo é besteira, porque o que eu acredito é que, você já sabe que aquilo é ainda mais besteira, porque se o que ela está te transmitindo é crença e não ciência, não filosofia, então, tem tanto valor quanto eu disser que o Gustavo aqui tem duas cabeças. É absolutamente irreal. Então, assim, se vocês tiverem que fazer essa escolha, deem uma olhada no Mundo Assombrado pelos Demônios e deem uma olhada nisso aqui, até porque tem a ver com o que você estava falando sobre os outros divulgadores científicos, que é um valor que eu dou a mais para o Sagan, e por isso eu ainda considero ele superior aos divulgadores que existem hoje, como você até tirou um sarro do Brian Greene, que eu concordo, mas eu também boto nesse balaio mesmo caras que se consideram herdeiros do Sagan, como o Bill Nye, que é um bom cientista, mas ele tem essa rejeição à filosofia que é muito prejudicial, porque é um cara que faz questão de educar e ensinar ciência sem pensar a ciência, porque ele acha que a filosofia não é útil para ele. E a partir do momento em que ele pensa como educar ciência, ele está praticando uma forma rudimentar de filosofia. Ou seja, você vê que esses cientistas estão presos dentro da sua própria crença. Sim. Na ciência. Assim como o Bill Nye, também só para citar outros nomes, o Neil deGrasse Tyson, que é um cara que também fala abertamente contra a filosofia acadêmica, o que é um tremendo prejuízo. O Michio Kaku, que é um cara que é estritamente um cientista que faz questão de disseminar ciência, mas sem, às vezes, usar as melhores ferramentas para isso, porque ele não pensa a ciência como um filósofo, apenas como um cientista. E é um momento até, triste, que a gente está vivendo exatamente essa semana, já que você pontuou no tempo, para quem está assistindo, é uma semana até triste, porque a gente, nessa semana, perdeu aquele que talvez seja o último grande expoente da filosofia da ciência. Só lembrando que a gente está gravando esse vídeo no dia 29 de fevereiro, tá? É diferente do dia da publicação. Então, essa é a semana que o Rafa está considerando. Que você já havia mencionado a data anteriormente, né? Mas essa semana nós perdemos o Mário Bunge, que é talvez o último grande pensador da ciência e um cara que tentava dizer para esses sujeitos, o Tyson, o Nye, o Kaku, olha, vocês não vão conseguir passar a ciência para as pessoas da maneira como vocês poderiam se vocês ficarem presos estritamente à ciência como empirismo, como verificabilidade, uma série de outros determinismos científicos. Que é uma coisa... Não é à toa que o Sagan tem vários capítulos, não só no Mundo Assombrado pelos Demônios, mas 1 bilhões e bilhões e tal, que ele não fala nada de ciência às vezes, né? Exato. De ciência, estritamente ciência. Ele tá falando de sociologia. Sociologia, de ética. Exato. Que é uma coisa que pra mim acaba sendo... Não é que eu rejeito o trabalho desses caras, tipo o Tyson, Nye, etc. É uma observação. É uma observação, e é uma observação importante do ponto de vista da história da filosofia e da ciência, cara, porque é uma coisa que o Sagan teve que fazer pela humanidade para corrigir um problema que a ciência provocou para si mesma no começo do século XX. Porque por herança do positivismo e por herança da dissociação que o Hegel fez da filosofia de outras disciplinas intelectuais, surgiram aqueles cientistas oráculos do começo do século XX que fizeram com que esses caras se tornassem super celebridades.
tendo aí na sua maior figura o Einstein, que inclusive hoje é utilizado por muitos pseudocientistas como um escopo para sua ética particular, aquela besteira motivacional, porque Einstein, quando disse que... E aí sempre sai uma bobagem que provavelmente o Einstein nunca disse. Essa é uma das principais ferramentas da pseudociência, né? Pega um fragmento de informação e interpreta da maneira com... E legitima através da autoridade de cientistas renomados, né? Quantas pessoas não dão um salto quântico, né, por aí, né? E que assim, apesar de nós estarmos fazendo piadas sobre isso, por que eu estou fazendo esse resgate? Porque essa crença na ciência, essa ascensão dos cientistas oráculo, levou ao surgimento de figuras como o Oppenheimer, que teve como consequência, gente, a bomba atômica. Entendeu? A arma de destruição suprema é uma arma de destruição que surgiu do uso da ciência sem qualquer tipo de consciência ética, histórica, social, ou seja, a ciência pura, dissociada das suas disciplinas filosóficas, vira a bomba atômica, vira a Guerra Fria, vira a ameaça de extinção da humanidade. Então, assim, a crítica, essa observação, né, como você colocou, essa observação que você falou, que eu faço em relação aos caras como Tyson, como Ni, como Caco, é porque eles estão deixando para trás o resgate da filosofia que o Sagan fez para a ciência, de oferecer a ciência para o público de uma maneira ética, de uma maneira pedagógica, até de uma maneira afetiva, porque ele faz porque ele faz questão de comover as pessoas com a ciência e mostrar o quão grandiloquente, o quão, sabe... Cara, eu vou dar um exemplo que vai ilustrar isso que você está falando. E quando a gente fala... Os votos do seu casamento? Também, que eu citei, né? Mas, qual que é a questão aqui? Como a gente falou, né? Essa parte que o Rafa está falando, essa questão dessa filosofia, dessa ética, entra em muita coisa que o Carl Sagan fala, que às vezes ele nem está falando de ciência ali, mas ele está falando sobre o pensamento científico e está falando sobre lógica e está falando sobre sociologia. Um exemplo que ele dá, que ele até fala numa entrevista que ele está junto com o Stephen Hawking e o Arthur C. Clarke, ele fala assim sobre a educação dos filhos, no seguinte sentido: chega o filho pro pai e fala, pai, por que a grama é verde? E daí o pai, por não saber, ele não vai falar que ele não sabe, então ele fala, porque é verde, porque tem que ser, porque as folhas são verdes e não sei o que, ele não poderia ser de outra cor, não poderia ser azul nem nada, é verde porque é verde. Isso você lima a criança. Primeiro você está falando que tem um determinismo, o determinismo a partir de uma crença, não a partir... Determinismo, o celular vai cair, ponto. Não é uma crença minha, se eu não acreditar que ele vai cair, dane-se, ele vai cair de qualquer jeito. É algo empírico, mas isso daí, a grama é verde porque é verde, é um determinismo perigoso. Aí o Carl Sagan fala, olha só, um outro jeito é você chegar para o seu filho e falar, filho, não sei, que interessante, vamos pesquisar sobre, vamos descobrir o porquê que a grama é verde. Outro exemplo de um cara que ele não era efetivamente um divulgador científico, mas ele passava essa ideia, era o próprio Asimov. Quando tem um texto que ele fala sobre os professores do futuro, que é quando ele preconiza a internet, novamente da era em que a internet não seria a internet de hoje. O caos que virou, né? Onde ele está falando que assim, o conhecimento ele vai ser difundido de uma forma muito particular, pois as pessoas vão ser muito mais autodidatas, elas vão buscar o conhecimento. Mas Asimov e as matérias clássicas, né, matemática, gramática, tal, a pessoa vai se interessar por isso? Claro. Pega um garoto que é fascinado por beisebol. Vai chegar uma hora, ele vai querer entender o porquê a bola faz curva quando o lançador faz uma determinada jogada. Então ele vai, a partir daí, estudar o quê? Estudar aerodinâmica, por exemplo. Então, e de fato, quando você pensa, as coisas que nós gostamos, quadrinho, tudo mais, quando eu comecei a gostar de cinema, tal, e essas coisas, foi bem concomitante com o momento que eu comecei a gostar de coisas do espaço, assim. Mas é aquele negócio, poxa, olha só que legal, o Super-Homem foi para esse planeta, tal, quero saber mais sobre planetas. Nossa, o Flash, ele tá comendo muito. Por que ele tá comendo muito, né? Metabolismo, como é que funciona o metabolismo e tal? Então, quando você tem o conhecimento atrelado àquelas coisas que você gosta, você vai atrás. É uma coisa realmente apaixonante quando você vai atrás. Agora, se o professor falar, a grama é verde porque tem que ser verde, você não vai ter esse impulso, né? Você não estimula o Exato. Conhecimento e você facilita esse tipo de besteira que é a pseudociência, que é sempre um beco sem saída, né? E é muito agradável, né? É muito agradável. Eu tô triste. Reprograme seu DNA pro sucesso. Tô triste, tô pobre, tô desempregado. Realmente, assim, a gente brinca, mas esse é o perigo, porque
a pseudociência normalmente ela pega a pessoa num momento de fragilidade. Não é que a pessoa é burra, não é isso que a gente está falando, mas pega a pessoa num momento de fragilidade. E é por essa fragilidade que às vezes ela deixa escapar coisas óbvias. Você falou dessa coisa de reprogramar o DNA, tem uma tirinha que inclusive roda aí, rede social, não é uma tirinha, é um excerto de um gibi do Homem-Aranha que... Cara, é bem isso. O Homem-Aranha tá na frente do Sauron, que é um vilão pterodáctilo, um homem pterodáctilo, que ele era um cientista que ele reprograma DNA. E aí tem uma conversa assim, cômica entre o Homem-Aranha e ele, que ele fala assim, você consegue reprogramar o DNA? Você consegue curar o câncer com uma tecnologia que nem essa? E aí o Sauron vira pra ele e fala, mas eu não quero curar o câncer, eu quero transformar as pessoas em dinossauros. É essa a lógica que pseudocientistas usam. Você vai ter um conhecimento que pode ser aplicado de forma vasta, potencialmente transformadora para a nossa espécie, e eles vão usar alguma besteira do tipo, nós vamos consertar o seu casamento. Então assim, essa era a missão do Sagan. Mostrar que o universo é vasto e cheio de coisas para serem exploradas, e mais importante do que isso, que essa exploração do universo, do conhecimento, de nós mesmos, nos engrandece enquanto indivíduos e quanto espécie. Essa era a missão dele, demonstrar que nós somos capazes de ir além, não apenas no mundo que nos cerca, mas também no universo que existe dentro de nós, né? Exato. Só para finalizar, eu gostaria aqui de citar uma mensagem que eu recebi de uma amiga minha, a Paula Favoreste do Prado, que ela é cientista, ela é bióloga molecular, e eu falei para ela, a gente vai fazer um programa sobre o mundo assombrado pelos demônios, e eu gostaria do seu parecer como cientista e como pessoa, como indivíduo na sociedade, manda aí o que você acha. Então eu gostaria aqui de finalizar com esse texto que ela mandou sobre o livro. O livro de Sagan é um verdadeiro guia de sobrevivência na atualidade, onde enxurradas de informações afogam a maneira como elas são coordenadas e utilizadas. O autor consegue conduzir com maestria um leitor leigo através da lógica que embasa a metodologia científica e nesta jornada apresenta como nosso principal aliado o ceticismo. Através de diversos exemplos cotidianos de fenômenos tidos como alienígenas, sobrenaturais, místicos ou divinos, Sagan consegue aproximar-se do leitor e exibe sempre prontamente uma contraproposta que explicaria esses acontecimentos, baseado na lógica e em evidências. Através desses exercícios constantes, o leitor entende a essência do pensamento científico, a noção de que qualquer alegação deve ser apoiada por evidências que podem ser questionadas e testadas. Nesse contexto, Sagan nos dá de presente uma bela caixa de ferramentas, que consiste em um kit de detecção de falácias lógicas, muito presentes nos discursos de influenciadores, sejam eles artistas propondo terapias quânticas, como cristais ou governantes autoritários. O resultado? Qualquer um torna-se um verdadeiro radar de detecção de bobagens. As consequências do espalhamento de informações sem critério podem ser graves. Vide os casos de fake news relacionadas à atual epidemia do coronavírus, procedimentos falsos de proteção contra infecção ou até mesmo curas milagrosas representam um perigo para a saúde pública e atrapalham o trabalho de contenção. A tentação de acreditar em coisas que nos pareçam convenientes ou que condizem com nossos desejos é poderosa. No entanto, os prejuízos em larga escala podem ser catastróficos. Neste cenário, se blindar contra pseudociências através de julgamento criterioso de informações deve ser compromisso da sociedade e este livro, leitura essencial. Muito obrigado, Paulo, pela sua mensagem. É um belo resumo dessa meia hora que a gente ficou aqui falando um montão de bobagem, né? E é por isso que a gente precisa encerrar agora. Exatamente. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família.
Bom, pessoal, e esse daqui foi o nosso Formiga na Tela, dessa vez falando um pouquinho sobre o Carl Sagan e principalmente focando na sua obra O Mundo Assombrado pelos Demônios. Não se esqueça de entrar no nosso site formigaelétrica.com.br, procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo isso aí. Não deixe de mandar e-mail para nós com críticas, sugestões e tudo que você quiser nos dizer para natela@formigaelétrica.com.br. Lá no site você também encontra o nosso podcast que você pode baixar do SoundCloud, do Spotify, de um monte de outras coisas. É isso. Então, até semana que vem.